Por que Itachi Uchiha foi condenado a carregar o peso da guerra desde tão jovem? Porque ele nasceu no pior ponto da história de Konoha, um período pós-guerra onde o ódio ainda estava fresco. Itachi cresceu vendo cadáveres, desolação, dor e o impacto da violência nos olhos das pessoas. Essa exposição precoce fez dele alguém que já entendia aos 4 anos o que soldados veteranos demoravam décadas para compreender. No budismo, existe o conceito de dukkha, o sofrimento universal que molda todas as coisas. Itachi absorveu esse dukkha cedo demais, e justamente por reconhecer a dor do mundo, escolheu carregar sozinho um peso que ninguém mais conseguiria suportar, nem mesmo os adultos ao redor dele. Por que Itachi desenvolveu uma maturidade anormalmente alta antes de completar 10 anos? Porque ele não enxergava o mundo como uma criança. Ele analisava, refletia e questionava. Enquanto outras crianças brincavam, ele ficava observando pássaros, o vento, o comportamento das pessoas. Ele entendia que cada gesto podia desencadear uma tragédia. No taoísmo, existe a ideia de que a verdadeira sabedoria nasce de observar o fluxo natural da vida. Itachi fazia isso intuitivamente. Ele não apenas via o mundo, ele lia o mundo. E por isso cresceu emocionalmente décadas à frente de sua idade biológica. Porque Itachi sempre evitava conflitos desnecessários. Porque ele enxergava a violência como um sintoma, não como solução. Ele sabia que lutar por lutar apenas alimenta o ciclo do ódio. Sua natureza era pacífica, mesmo sendo um dos maiores guerreiros de sua época. No taoísmo, a água vence sendo suave, não rígida. Itachi seguia esse caminho. Ele só usava força quando realmente não existia mais nenhum outro caminho possível, e mesmo assim carregava culpa por cada vida retirada. Por que Itachi se destacava tanto nos treinamentos e missões? Porque ele não treinava para ser forte, ele treinava para proteger. Todo o seu esforço estava conectado ao desejo de impedir novos conflitos. Sua genialidade vinha de uma motivação moral, não egoísta. No estoicismo, virtude é agir de acordo com o bem, mesmo diante da dor. Itachi agia exatamente assim. Sua força não vinha do orgulho, vinha do sacrifício. Por que o clã Uchiha desconfiava de Konoha? Porque desde o ataque do Nove Caudas, a vila passou a tratá-los como suspeitos. Foram isolados, vigiados e politicamente desprezados. A tensão cresceu como uma bomba relógio. No confucionismo, a desarmonia social nasce quando os líderes falham na justiça. A liderança de Konoha falhou com os Uchiha, e Itachi, preso entre 2 mundos, foi arrastado junto para o olho do furacão. Por que Itachi foi colocado tão jovem na Anbu? Porque ele era o único ninja capaz de enxergar o espectro da guerra civil. Danzo percebeu isso e aproveitou. A genialidade de Itachi o tornou o alvo dos jogos políticos da vila. Em Sun Tzu, o general brilhante é aquele que vê o conflito antes de ele existir. Itachi tinha esse dom, e por isso foi usado como peça e um tabuleiro do qual ele nunca pediu para participar. Porque o golpe de estado dos Uchiha era inevitável. Porque a relação clã-vila estava quebrada há anos. A desconfiança virou ressentimento, e o ressentimento virou ódio. Os Uchiha queriam reconhecimento, a vila queria controle. No confucionismo, quando a hierarquia social se rompe, o caos surge. Itachi viu o caos se aproximando como um eclipse. Ele tentou impedir, mas ninguém quis escutar. Por que Itachi se viu forçado a escolher entre o clã e a vila? Porque ninguém tentou criar um caminho intermediário. A diplomacia morreu antes de começar. Danzo pressionou, o clã pressionou, Itachi ficou sozinho. No estoicismo, o dever moral às vezes exige decisões impossíveis. Itachi tomou a decisão mais dolorosa possível, porque acreditava que sacrificar poucos impediria a morte de milhares. Por que Itachi aceitou cometer o maior crime de Konoha? Porque ele acreditava que não havia alternativa. Ele viu o golpe, viu as consequências e viu o futuro sangrento que se aproximava. No budismo, existe o conceito do mal necessário, quando a compaixão extrema exige afastar alguém do sofrimento maior. Itachi fez isso em escala nacional. Ele pecou para impedir um pecado maior. É trágico, mas foi coerente com a sua visão de mundo. Por que Itachi deixou Sasuke vivo?
Porque o Sasuke era sua última chance de redenção, seu último laço, seu último lado humano. Ele não queria ser lembrado como assassino, queria ser lembrado como irmão. No confucionismo, os laços familiares são sagrados. E para Itachi, o laço com Sasuke era tudo que restava após perder todo o resto. Porque Itachi assumiu para si mesmo a culpa do massacre? Porque ele queria proteger Konoha e proteger o Sasuke da verdade. Ele preferiu ser odiado para manter o equilíbrio político. No Bushido, o verdadeiro guerreiro aceita morrer pela paz. Itachi aceitou morrer odiado por todos, inclusive por quem ele mais amava. Por que Itachi entrou para Akatsuki? Porque era a forma perfeita de vigiar o inimigo de dentro. Ele se infiltrou num dos maiores agrupamentos terroristas da história ninja apenas para monitorá-los e impedir que chegassem a Konoha. Em Sun Tzu, conhecer o inimigo é mais importante do que derrotá-lo. Itachi fez isso com perfeição absoluta. Por que Itachi nunca revelou sua doença? Porque ele não queria que a doença fosse desculpa para suas escolhas. Ele queria que o Sasuke fosse forte o suficiente para enfrentá-lo em total sinceridade. No estoicismo, aceitar a própria morte é prova máxima de virtude. Itachi aceitou a morte com serenidade, deixando que seu corpo servisse o propósito final, libertar o Sasuke da escravidão. Por que Itachi manipulou o Sasuke emocionalmente? Porque acreditava que somente o ódio extremo levaria o Sasuke à força necessária para sobreviver em um mundo político brutal. No budismo, a ignorância gera sofrimento, mas Itachi escolheu usar o sofrimento como treinamento. É controverso, doloroso e trágico, mas coerente com sua lógica sacrificial. Por que Itachi sorriu antes de morrer? Porque aquele foi o único momento em que ele pôde ser apenas irmão, não soldado. No taoísmo, a paz verdadeira é retornar ao seu próprio centro. Itachi retornou ao seu centro quando encostou o dedo na testa do Sasuke e disse adeus. Por que Itachi pediu perdão ao Sasuke mesmo após tudo? Porque ele sabia que suas escolhas, mesmo justificáveis, destruíram a alma do irmão. No confucionismo, a culpa nasce quando um laço sagrado é rompido. E Itachi sabia que havia rompido, mesmo que por amor. Porque Itachi aceitou ser ressuscitado no Edo Tensei, porque queria corrigir a única coisa que errou realmente, não ter contado a verdade ao Sasuke. No estoicismo, a sabedoria surge quando aceitamos rever nossas próprias decisões. Itachi voltou para se responsabilizar completamente, algo que poucos fariam. Por que Itachi decidiu enfrentar o Kabuto sozinho? Porque ele sabia que o Sasuke precisava viver a sua própria jornada, não seguir a sombra de sua dor. Em Sun Tzu, o comandante deve cortar a raiz do caos. Itachi cortou a raiz, libertou todos do Edo Tensei e impediu que Kabuto prolongasse a guerra. Por que Itachi foi tão firme ao dizer ao Sasuke que ele não deveria ter seguido seus passos? Porque ele entendeu que suas escolhas, mesmo bem intencionadas, criaram mais sofrimento do que ele previu. No budismo, o caminho certo não pode nascer de raízes erradas. Ele implorou ao Sasuke para encontrar um caminho diferente, livre de ódio, livre de sacrifício extremo. Por que Itachi continua sendo um dos personagens mais amados do anime? Porque ele é trágico, profundo, humano e filosófico. Ele é a representação da dor que protege. No taoísmo, o herói verdadeiro não busca glória. Itachi não buscou nada, e por isso ganhou tudo. Por que Itachi é visto como um mártir? Porque ele morreu para que os outros pudessem viver. No Bushido, a honra maior é proteger seu povo mesmo sacrificando a própria alma. Itachi viveu essa honra até o último suspiro. Por que a história de Itachi é tão discutida até hoje? Porque ela questiona os limites da moralidade. No estoicismo, a virtude é simples, o mundo é complicado. Itachi é exatamente isso, virtude esmagada por circunstâncias impossíveis. Por que tantos fãs consideram Itachi um herói? Porque apesar dos seus erros, suas intenções eram puras. No budismo, a intenção pesa tanto quanto a ação, e a intenção de Itachi sempre foi preservar a paz. Por que Itachi nunca buscou reconhecimento? Porque ele sabia que sua missão exigia anonimato, silêncio e sacrifício. No taoísmo, quem realmente sabe, não fala. Itachi guardou seus segredos até o fim, e isso o tornou ainda maior. Por que Itachi ainda influencia o Sasuke mesmo após a morte?
porque sua memória virou bússola moral. No confucionismo, os ancestrais guiam os vivos. Itachi virou guia, sombra e luz ao mesmo tempo para o irmão. Porque a história de Itachi representa o ápice da escrita trágica em Naruto, porque ele é o perfeito equilíbrio entre dor, sacrifício, genialidade e silêncio. No estoicismo, o herói é aquele que suporta o insuportável. Itachi suportou o que ninguém mais suportaria, e sorriu mesmo assim. Porque Itachi é lembrado como um dos maiores ninjas de todos os tempos. Porque sua grandeza não era medida em jutsus, mas sim em escolhas. No Bushido, grandeza não é poder, é caráter. E Itachi foi até o fim um homem de caráter inquebrantável.